A face da guerra no século XXI sofreu uma metamorfose silenciosa que subverteu a lógica tradicional do Estado-nação e da soberania territorial. Se durante séculos o monopólio da violência legítima pertenceu exclusivamente aos governos e seus exércitos regulares, hoje assistimos à ascensão de um mercado global de força militar privada que opera nas sombras das leis internacionais. O fenômeno não é apenas uma mudança logística, mas uma ruptura profunda na forma como o poder é exercido e projetado globalmente. Grupos paramilitares, empresas de segurança privada e exércitos de aluguel deixaram de ser atores periféricos em conflitos locais para se tornarem os arquitetos de uma nova ordem geopolítica onde a guerra é tratada como um serviço terceirizado, eficiente, acima de tudo, desvinculado da responsabilidade política direta. Esta transição marca o fim da era das guerras ideológicas e o início de uma era de conflitos pragmáticos, onde o lucro e o acesso a recursos naturais ditam o ritmo das operações militares no tabuleiro global. A engrenagem que move essa indústria é a necessidade das grandes potências de projetar influência, sem arcar com o custo político de enviar seus próprios cidadãos para o campo de batalha. Quando soldados de um exército nacional retornam em caixões, a opinião pública pressiona governos, gera crises diplomáticas e ameaça reeleições. No entanto, quando um contratado privado morre em uma zona de conflito, o impacto social é praticamente nulo. Essa negação plausível transformou o mercado da guerra em uma ferramenta de política externa extremamente conveniente. Estados Unidos, Rússia, China e potências regionais do Oriente Médio utilizam essas corporações para intervir em guerras civis, proteger infraestruturas críticas em países instáveis e garantir o fluxo de commodities essenciais, tudo isso sob o manto de contratos comerciais que camuflam intenções geopolíticas agressivas. O campo de batalha contemporâneo é agora um mosaico onde uniformes estatais se misturam a emblemas corporativos, criando zonas cinzentas onde o direito internacional humanitário raramente consegue penetrar. No coração dessa dinâmica está a erosão das instituições democráticas e a fragilidade do controle sobre as armas. A proliferação dessas empresas cria um ciclo de instabilidade autossustentável. Para que uma corporação militar prospere, o mundo precisa de insegurança. Em regiões como o Sahel africano, o leste europeu e o sudeste asiático, a presença dessas forças muitas vezes exacerba as tensões locais. Ao serem contratadas para proteger minas de ouro ou poços de petróleo, essas milícias empresariais frequentemente entram em choque com populações locais, desencadeando ciclos de violência que justificam a renovação de seus próprios contratos de segurança. A guerra deixa de ter um objetivo de vitória final e passa a ter um objetivo de continuidade lucrativa. Onde o Estado falha ou se retira, o mercado da força preenche o vácuo, transformando a instabilidade crônica em uma mercadoria valiosa. A tecnologia atua como o grande multiplicador de força desse setor. Hoje, uma empresa privada de segurança não oferece apenas homens armados, mas pacotes tecnológicos completos que incluem vigilância por satélite, inteligência de sinais, guerra cibernética e operação de drones de ataque. A sofisticação desses grupos muitas vezes supera a capacidade militar de estados de pequeno e médio porte, criando uma assimetria perigosa. Se uma corporação possui a tecnologia necessária para derrubar um governo ou sustentar um regime autoritário sem precisar de uma declaração de guerra oficial, o conceito de democracia e autodeterminação dos povos torna-se obsoleto. Estamos entrando em um cenário onde o capital financeiro pode comprar superioridade bélica absoluta,
permitindo que bilionários ou conglomerados transnacionais influenciem o destino de nações inteiras sem nunca terem sido eleitos ou submetidos a qualquer tipo de escrutínio público. Além disso, a relação entre esses exércitos privados e o crime organizado transnacional está se tornando cada vez mais nebulosa. Em muitas fronteiras, os mesmos canais logísticos usados para transportar armamentos de ponta são infiltrados por redes de tráfico humano e de narcóticos. A expertise militar adquirida em conflitos oficiais é vendida ao melhor lance, criando um fluxo constante de veteranos altamente treinados que transitam entre a legalidade corporativa e a criminalidade estratégica. Essa porosidade torna quase impossível para os organismos internacionais monitorar o destino final de armamentos avançados, que acabam alimentando guerras eternas em regiões onde o Estado de Direito é uma ficção. A privatização da violência não apenas terceiriza o combate, mas também terceiriza a ética, permitindo que atrocidades sejam cometidas sem que nenhum governo precise assumir a autoria direta. O impacto para o futuro da ordem global é profundo e potencialmente catastrófico. À medida que o controle sobre a força física se torna uma commodity disponível no mercado aberto, o risco de conflitos acidentais ou provocados para manipulação de mercados financeiros aumenta exponencialmente. Uma sabotagem em uma infraestrutura crítica de energia ou um ataque cibernético contra um sistema bancário nacional pode ser executado por um grupo privado a mando de um concorrente comercial, sem que haja uma resposta militar tradicional possível, já que o agressor não possui endereço fixo ou território soberano. O mundo torna-se um lugar de sombras, onde a autoria dos atos de guerra é sempre incerta e a justiça é um conceito cada vez mais distante. A guerra, que um dia foi considerada o último recurso da política, tornou-se agora o primeiro recurso do capital globalizado, uma ferramenta de gestão de riscos e expansão de lucros que não conhece fronteiras nem limites morais. Compreender esta nova realidade é essencial para entender por que os conflitos atuais parecem nunca terminar. Eles não terminam porque a paz não é lucrativa para quem detém as ferramentas da força. O progresso tecnológico e a integração econômica, em vez de trazerem a paz prometida, acabaram por fornecer os meios para que a guerra se tornasse uma instituição privada, onipresente e invisível, ameaçando devorar as próprias estruturas de civilização que ela alega proteger. O desafio que se apresenta não é apenas desarmar grupos rebeldes, mas desarmar a própria lógica comercial que transformou a morte e a destruição em um dos setores mais resilientes e crescentes da economia global.